Sermão do Monte, capítulo 49, parte 4. A regra áurea. E elas têm afirmado que preferem o simples evangelho, sobretudo o Sermão do Monte, por ser um trecho prático e livre de qualquer pensamento teológico. Ora, basta o versículo que estamos examinando para que fique comprovado quão inteiramente oco é esse ponto de vista, o qual assevera que tudo quanto precisamos fazer é instruir o povo, dizendo-lhe o que devem fazer, exibindo diante deles a regra áurea, prestando-lhes um treinamento inteligente, e então poderão reconhecer a verdade, levando-se e pondo-a em execução. A resposta clara a tão inadequada ideia é que a regra áurea já está entre os homens por quase 2000 anos e durante os últimos 100 anos em particular temos feito tudo quanto está ao nosso alcance por meio da legislação e da educação a fim de aprimorar os homens, mas não obstante eles continuam não prestando obediência à regra áurea. Por que as coisas são assim? É precisamente em resposta a isso que a teologia surge em cena. A primeira declaração do Evangelho é que o ser humano é uma criatura pecaminosa e pervertida. O homem é um ser de tal modo limitado e governado pelo mal que não é capaz de cumprir a regra áurea. O Evangelho principia por aí. O primeiro princípio fundamental da teologia é a queda do homem e o seu pecado. Poderíamos expressar o ponto como segue: o homem não implementa a regra áurea, que é o sumário da lei e dos profetas, porque toda a sua atitude para com a lei labora em erro. O homem não aprecia devidamente a lei, na realidade chega a odiá-la. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos capítulo 8, versículo 7. Por conseguinte, é inútil fazer a exposição da lei diante de tais pessoas. Elas aborrecem a lei e não a desejam. Naturalmente, quando estão sentadas em suas poltronas e ouvem alguma explanação abstrata e acerca de como deveria ser vivida nesse mundo, essas pessoas afirmam estar em harmonia com tais ideias. Porém, se alguém quiser aplicar-lhes a lei, imediatamente reagem contra ela e passam a odiá-la. No momento mesmo em que a lei lhes é aplicada, sentem aversão e ficam ressentidas contra ela. Entretanto, por que as pessoas agem dessa maneira? De conformidade com a Bíblia, todos somos assim por natureza, porquanto, antes de nossa aversão à lei e antes de nossa atitude errônea em relação à lei, encontra-se a nossa atitude errada para com o próprio Deus, o qual nos deu a lei. Em certo sentido, pois, a lei é uma expressão da própria pessoa e do próprio caráter de Deus. A lei é uma expressão da santa vontade de Deus. Mas o homem não aprecia a lei de Deus, pois, de uma maneira que lhe é natural, ele odeia a Deus. Esse é o argumento neotestamentário a respeito. O pendor da carne é inimizade contra Deus. O homem natural, isto é, o homem conforme ele se tornou em resultado de sua queda no pecado, é um inimigo alienado de Deus.
o homem vive sem Deus no mundo. Efésios capítulo 2, versículo 12. O homem pecaminoso não gosta de Deus, odiando tanto a Ele quanto a tudo que dele procede. Mas por que as coisas são assim? A resposta final é que a sua atitude para consigo mesmo também labora em erro. Essa é a razão pela qual nenhum ser humano, por instinto e por natureza, apressa-se em pôr em prática essa regra áurea. A questão inteira pode ser sumariada mediante uma única palavra: o ego. Nosso Senhor exprimiu o ponto ao dizer que deveríamos amar a nossos semelhantes como a nós mesmos. Porém, é exatamente isso que não fazemos e nem queremos fazer, visto que amamos a nós mesmos tão intensamente de uma maneira errada. Não fazemos para os outros aquilo que desejamos que façam conosco, porquanto o tempo todo estamos pensando somente em nós mesmos e jamais transferimos esse cuidado para algum semelhante nosso. Em outras palavras, essa é a condição do homem em seu pecado, como resultado da queda. O ser humano é inteiramente egocêntrico. Ele em nada e em ninguém pensa, exceto em si próprio, não lhe interessando outra coisa senão o seu próprio bem-estar. Ora, essa não é uma ideia de minha autoria. Antes, ela reflete a verdade, uma verdade simples e literal, acerca de cada ser humano que vive neste mundo e que ainda não se converteu a Cristo. Mas, o que é pior, com muita frequência, essa continua sendo a condição até mesmo de muitos crentes. Instintivamente, todos somos egocêntricos, ressentimos-nos daquilo que é dito e pensado a nosso respeito, mas jamais parecemos dar-nos conta de que as outras pessoas reagem da mesma forma, porque jamais pensamos nelas. O tempo todo estamos pensando exclusivamente em nós mesmos e temos aversão por Deus, porque Deus é alguém que interfere em nosso egocentrismo e independência. O homem gosta de pensar sobre si mesmo como se ele fora um ser completamente autônomo, mas há alguém que desafia esse conceito e o homem por natureza não gosta dele. Assim sendo, o fato que o homem não vive em harmonia e nem observa a regra áurea deve-se ao fato que ele é egocêntrico. Isso, por sua vez, leva-o a sentimentos de autossatisfação, autoproteção e autointeresse. O próprio eu ocupa o primeiro plano o tempo todo, porque o homem quer tudo para si. Em última análise, não é essa a verdadeira causa das dificuldades em nossas disputas trabalhistas? Na realidade, tudo se resume nisso. Um dos lados da disputa diz: tenho o direito de receber mais. Mas o outro lado se opõe afirmando: bem, se ele tiver de receber mais, eu receberei menos. Desse modo, ambos os lados fazem objeções mútuas, surgindo um conflito de opiniões, porquanto cada lado está pensando exclusivamente em si mesmo. Não estou querendo entrar aqui nos méritos específicos de conflitos particulares. Tem havido casos em que certos homens têm tido o direito de receber muito mais do que recebem, mas a amargura envolvida nesses conflitos surge em virtude do pecado e do egoísmo. Se ao menos fôssemos honestos o bastante
para analisarmos as nossas atitudes em relação a todas essas questões, sem importar se elas são de natureza política, social, econômica, nacional ou internacional, descobriríamos que tudo se concentra em torno desse fato: